no quadro Viva Itália, Itália Viva, né, em comemoração e celebração dos 150 anos que se inicia, né, amanhã, da imigração italiana ao Brasil, né, vamos conversar com a jornalista Marilena Sociais sobre o livro do Frei Policarpo, descendente de italianos da família Beri, de Rodeio, Santa Catarina, um padre franciscano que viveu grande parte da sua vida em Pato Branco. Confira aqui no Viva Itália, Itália Viva. Dalla Italia noi siamo partiti. Oferecimento: Círculo Ítalo Brasileiro Dante Alighieri. Queijo Colonial Vó Vidinha. Círculo Trentino de Curitiba. Converso com a Marilena Sociais. Ela é autora do livro Frei Policarpo por Todos Nós, né? Uma figura emblemática, um padre franciscano, viveu muito tempo lá em Pato Branco. Eu sei que estudou, se não me engano, num seminário lá em Rio Negro, né? Rio Negro. Ele é de origem do Trento, né? Filho de italianos, enfim, um maravilhoso livro que hoje eu converso. São histórias de vida, de bênçãos, né? Ele era muito ativo, andava, viajava lá, inclusive depois a gente vai contar alguns casos das capelas, o jipe, dava bênção aos enfermos, né? Era uma pessoa muito querida, ele né? era muito ativo. Tudo bem? Como é que surgiu essa ideia? Você fez um documentário antes com ele, né? Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho mais da história do Frei Policarpo. Então, César, eu era funcionária da Rede Selinalta, né? Trabalho lá desde 92, na TV Sudoeste, né? E lá eu comecei... Na época do Frei Nelson ainda, Na não? época do Frei Nelson. Foi o Frei Nelson que, na verdade, que me descobriu, foi o Frei Nelson, me levou para televisão para eu aprender. Outro franciscano Exatamente, maravilhoso. Ele era meu conselheiro, né? O Frei Nelson, eu gosto demais dele. E aí eu comecei a trabalhar na TV Sudoeste, comecei a conhecer mais a fundo a história do Frei Policarpo, porque quando eu fui morar em 88, em Pato Branco, eu sou curitibana, né? Eu fui morar lá em 88, eu comecei já a perceber que meus pais eram muito da igreja, eu comecei a perceber essa aura que tinha em torno do Frei Policarpo. Ele era muito respeitado, as pessoas acreditavam muito nas bênçãos dele, sempre me chamou a atenção. E quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu comecei a fazer muitas reportagens e pesquisar mais, sempre me interessou recolher material sobre a vida dele, né? E ao longo dos meus 20 e tantos anos na televisão, eu sempre fui recolhendo material, informação sobre o Frei Policarpo, porque eu achei que ia ser importante um dia, né? E aí foi que em 2010, que eu estava fazendo pós-graduação em telejornalismo na FAG em Cascavel, a gente resolveu fazer um documentário sobre a vida dele em vídeo. Eu e a jornalista Caroline Paim, que também é da TV Sudoeste até hoje. Aí a gente fez esse documentário em coprodução com a TV Sudoeste, de vídeo. Legal. Nesse documentário, a gente viajou com ele lá para Rodeio, Santa Catarina, onde ele nasceu. A gente foi na comunidade onde ele nasceu, conheceu a casinha onde ele nasceu, que ele falava que naquele tempo... Os pais contavam que os filhos nasciam no meio do mato, que o irmão dele nasceu numa pedra, que ele nasceu no meio do arrozal, foi encontrado no meio do arrozal. Ele contou essas histórias no documentário. E sempre de forma muito rápida. Não, né? rapidinho, objetivo e engraçado, sabe? Tinha coisas que ele me dava risada. E aí esse material todo, essas entrevistas brutas todas, eu guardei. Eu fui decupando e guardando, decupando e guardando. Tanto que tem muitas pessoas que participam do livro que não estão mais com a gente, né? Sim. Por exemplo, o Ivo Tomazoni, o próprio Frei Nelson, o próprio Frei Policarpo, ele contando a história dele. Então, Frei Filipinho, tem, Frei né? Filipinho, tem Frei uma Filipinho. passagem dele, tem. Inclusive no Jô Soares, né? Sim, eu não sei se eu vou encontrar agora, mas tem a foto e tem a reprodução do diálogo do Jô Soares com o Frei Policarpo, né? Que o Jô Soares ligou para ele e o Frei Policarpo conversava contigo, comigo, como se fosse... Né? E já estava preparado para dar bênção. É para dar bênção ou não? E o diálogo dele com o Jô Soares... aí, não? E o diálogo dele com o Jô Soares foi assim, muito breve, muito rápido, deu a bênção. Muito obrigado, né? E até a próxima, né? E a plateia dava risada, sabe? E o Frei Filipinho falou muito sobre ele. Quem eram? Eu lembro do Frei Sérgio, tem o Frei Nelson, tinha o Lindolfo. O Frei Lindolfo, que são os companheiros também, dele. Né? Porque o mais recente é o Frei Neuri Reis, que está lá agora. Tá lá. Porque assim, nessa história de fundar os veículos da Rede Selinalta de Comunicação, que começou lá com
com a primeira rádio, que era dos Rotile, né? E depois o Frei Policarpo conseguiu a aquisição, transformar para a Rádio Celina Alta. O Frei Policarpo teve muitos parceiros nessa jornada, né? O Frei Lindolfo, que foi um deles, era seminarista, era muito interessado em comunicação, o próprio Frei Policarpo conta, e foi um parceiro. O Frei Nelson também, quando foi para lá, ainda não tinha sido ordenado. Ele gostava muito de música, né? Canto e tal. Ele trouxe um órgão importou da Alemanha? Da Alemanha, Conta pra gente o órgão de 1000 tubos, que inclusive está lá na igreja matriz, lá em cima no mezanino. Tocava Ave Maria, que era a preferida dele, ele contava que era Ave Maria, a música preferida. E essa história do órgão... Aldair, não foi o filho do Ivanir Portotti que cantou, né? Sim, lá na igreja. Tá no livro também, essa passagem. O órgão lá foi... E essa história do órgão também é uma história bem engraçada que o Frei Policarpo conta, que o órgão demorou anos para essa importação, porque os trâmites eram muito burocráticos, né? E aí, para trazer o órgão de tubos, foi feita campanha, como sempre, ele fazia muitas campanhas, foi feita campanha para o órgão de tubos e o órgão não vinha, e o povo ajudou, e o órgão não vinha, vinha. Foi que um patobranquense encontrou o irmão do Frei Policarpo lá no Rio de Janeiro com um fenemê, acho que era um fenemê, não sei, um caminhão novo. E aí o povo começou a falar em Pato Branco que o dinheiro do órgão tinha virado o caminhão. Deus. E aí eu sei que depois de alguns anos chegou o órgão de tubos em partes nas caixas, e daí diz que ele falava pro povo, ó, essa caixa aqui é a cabine, essa caixa aqui é... Porque tudo ele, né? Ele lidava com muito bom humor, né? Ele fazia rifa, ganhou um Jeep numa rifa. A história do Jeep é uma das histórias mais famosas, né? Do É? Frei Policarpo. Conta pra Inclusive, a gente encontrou muitas versões diferentes. Sim. Ele conta que ele estava indo na inauguração de uma capela lá na região de Clevelândia e que ele se perdeu e o Jeep foi pro mato e bateu numa árvore. E depois disso, o pároco, na época, não quis mais que ele... Achou por bem que ele não dirigisse mais, né? Foi aí que entrou meu pai na história, que levava, ele taxista, levava ele rezar as missas nas capelas. Nas capelas. Então, teu pai devia ter muita história para contar. O Citilo conta. Eu, inclusive, fui coroinha do padre Policarpo. Adorava, porque a missa era rápida. E ele rezava assim, que era... Outro ponto que as pessoas falam muito, a missa dele não passava de 15 minutos. Um pouco mais, mas era uma alegria. Era rapidinho e não faltava nada, né? O Frei Nelson que dizia, a missa dele não faltava nada. E ele por que ele fazia a missa rápida? As pessoas iam na missa de manhã e não tinham tanto tempo, então ele se adaptou à missa rápida. E ele fazia a missa rápida, mas não faltava nada na missa. A pessoa saía de lá como se tivesse sido abençoada da mesma forma, né? Mais alguma curiosidade assim que você gostaria de destacar? Tem tanta coisa. Claro que as pessoas, depois eu vou dar o endereço para as pessoas comprarem o livro, né? Eu comprei o livro, fiz questão e faço questão de sempre ajudar a divulgar, porque um livro é muito importante, né? Todo um processo de pesquisa, enfim, as pessoas depois você vai dar o endereço. Sim. Tem mais alguma curiosidade que você sabe, César, que são mais de 80 depoimentos. 80? Mais de 80 depoimentos de pessoas que a gente recolheu. E alguma vez, porque ele está sendo considerado um santo, né? A igreja tem o processo, mas o processo de beatificação deve ser aberto depois dos 5 anos do falecimento, né? E aí tem que ter toda aquela comprovação de milagre, enfim. O livro vai até o dia que ele faleceu. Eu começo contando qual foi a comoção na cidade no dia que o Frei Policarpo faleceu, porque parou a cidade e era no meio da pandemia, as pessoas não podiam sair de casa. E nem isso foi, né, empecilho. As pessoas saíram de casa, tinha fila, aí teve todas aquelas regras. Não teve uma coincidência com a data de São Francisco de Assis? Exatamente. Ele faleceu no dia de São Francisco de Assis. Outubro, alguma coisa 4 assim? de outubro. É dia de São Francisco de Assis. E ele faleceu tranquilamente, ele faleceu dormindo, com a mãozinha no coração, ele foi encontrado, a expressão dele é serena. Assim, 80 e quantos anos? 86. 86. 86 anos. E aí, como é que as pessoas fazem para encomendar teu livro, comprar, né? Para encomendar, nós temos pela internet no Mercado Livre, para as pessoas que não são de Pato Branco. Recebe o livro mesmo. Recebe o livro. Hoje tem o digital e tal. Eu tenho o e-book também. Tem o e-book? Tá? No Clube de Autores tem o e-book. Tem pessoas que preferem, né? Ó, tem o marcador de página presente no meu filho. Tem que falar presente do meu filho. Legal. No Mercado Livre, também nós temos um ponto de venda lá em Pato Branco, que é na Imobiliária BG também, que vai ter lá. Provavelmente na Casa Canônica também vai ficar, porque uma parte da renda do livro... Você sabe, ser artista sabe que a gente não tem lucro. É muito custo. Mas uma parte das vendas vai ser destinada à Ação Social Franciscana, que foi fundada por Frei Policarpo, né? Para as obras da Ação Social Franciscana. Então, uma coisa que eu fiz questão desde o começo, que uma parte fosse doada para a Ação Social Franciscana. Legal. Então, a gente já fez o contrato com a Ação Social, né? E vai ser destinado.
Então, são esses. E o meu WhatsApp, 46-9916-6540. Também pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente dá um jeito de entregar para vocês o livro. Legal. Parabéns pelo teu trabalho, Marilena. Você continua obrigada. na TV Educativa aqui Eu em estou na Curitiba? Educativa. Uhum. Legal. Dá um Na abraço Paranaturismo, grande né, para o agora. Aldair Rize, meu Tá aqui grande com a amigo, gente, ele é meu- pato-branquense, né? Aliás, Mas o fica Aldair- registrado, né? Porque ele deve ter sido um grande incentivador teu, né? Eu vou falar para você, ele não O gosta que eu secretário fale. da Ciência e Tecnologia, ele fez um belíssimo trabalho em todo o Paraná. Né? O Aldair não gosta que eu fale, mas ele foi meu grande orientador. Olha aí. Ele sabe tanto do Frei Policarpo quanto eu, porque todo dia eu falo, nesses 3 anos eu falando de Frei Policarpo com ele, ele já tá mais conhecendo do que Obrigado pela visita, pela Imagina. conversa, e vamos deixar algumas imagens e a bênção tradicional do Frei Policarpo, Sim, né? a Que a bênção. gente deixa para todos que acompanham o nosso programa e também na internet, que vai ficar disponibilizada agora. Exatamente. Tá bom? E tem a página lá no Facebook, a página do livro. Entra lá, você que lê o livro, comenta, deixa sua foto, tira sua foto com o livro, coloca lá, que a gente vai estar interagindo com vocês lá. Legal. Nós devemos ter sempre uma grande estima para aqueles que trabalham nos meios de comunicação, seja jornais, rádios, revistas, também televisões, internet. Então, a todos que trabalham nesse ramo, nós queremos abençoar hoje com a bênção de São Francisco, desejando que todos trabalhem sempre para o bem e produzam a felicidade neste mundo e preparem também a nossa futura felicidade no céu. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre sua face e compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Dall'Italia noi siamo partiti. Oferecimento: Círculo Ítalo Brasileiro Dante Alighieri. Queijo Colonial Vó Vidinha. Círculo Trentino de Curitiba.